Salmo 1, salmo bem conhecido, mas que tem uma grande valia em nossa vida espiritual. Diz o seguinte: feliz é aquele que não segue conselho dos perversos, não se detém no caminho dos pecadores, nem se ajunta à roda dos zombadores. Pelo contrário, tem prazer na lei do Senhor e nela medita dia e noite. Ele é como árvore plantada à margem do rio, que dá seu fruto no tempo certo, suas folhas nunca murcham, e ele prospera em tudo que faz. O mesmo não acontece com os perversos, são como palha levada pelo vento. Serão condenados quando vier o juízo, os pecadores não terão lugar entre os justos. Pois o Senhor guarda o caminho dos justos, mas o caminho dos perversos leva à destruição. Podeis sentar, irmãos? Essa palavra o Senhor tem colocado em meu coração. Eu peço aos irmãos que continuem com as suas Bíblias abertas, que a palavra de Deus fala conosco. E eu ia pedir também para os irmãos, por gentileza, da projeção, deixa lá o versículo 1, o verso 1, e nós vamos, o que o Senhor preparou no nosso coração, quero transmitir para a igreja no dia de hoje. Colocando um tema sobre essa palavra, eu vou dizer que é o benefício de ouvir a Cristo e a decepção de ouvir os outros. Que voz nós estamos ouvindo? A de Cristo ou a dos outros? As opiniões dos outros. Nós vivemos numa situação no mundo hoje com tantas dificuldades, tantas incertezas. Incertezas causadas pelo desemprego, incertezas causadas pelo luto, incertezas causadas por N situações. E nessas incertezas, cada momento, alguém oferece, João, um palpite novo. Por que você não faz isso? Por que você não faz aquilo? Por que você não avança desse jeito? E isso é muito comum, principalmente quando nós demonstramos essa fragilidade. O salmista aqui, ele apresenta dois tipos de crentes. Peguei pesado agora. Dois tipos de crentes. Aquele tipo de crente que prefere dar ouvidos à voz do Senhor, o qual a gente vai chamar de bem-aventurado, bem-sucedido, e aquele que prefere dar ouvidos às vozes dos outros, às opiniões de terceiros. Então, qual seria a nossa proposta? Sermos imitadores de Cristo, conforme está escrito em Gálatas 5. Nós temos muito claro isso daí, que fala assim: somos filhos, imitadores de Cristo como filhos obedientes. É essa a nossa proposta. Ou senão, a gente pode ser o filho rebelde, que escuta qualquer um, de qualquer maneira, não presta atenção na voz do Espírito Santo. Então, qualquer conselho que é dado, você acata. Alguns até não acatam, mas ficam pensando naquilo, perde seu tempo pensando naquilo. E, de acordo com o salmista, nesse salmo, nós temos todas as indicações necessárias para sermos felizes, ter uma vida feliz e bem-sucedida na presença do Senhor. No versículo 1, no verso 1, ele começa dizendo: feliz é aquele. Esse feliz, algumas traduções na Bíblia dos irmãos deve estar como bem-aventurados, ou se não abençoado, ou se não mais que feliz. A palavra bem-aventurado
no original, é aquele que busca fazer tudo que é certo. A ânsia, o desespero de fazer a coisa correta. Esse é um bem-aventurado. E aí, nós temos aqui a palavra feliz, simbolizando. Ou seja, Elaine, você é feliz porque você procura andar nos caminhos do Senhor da forma que Ele quer. Então, esse é um bem-aventurado. Esse é um feliz, conforme inicia o texto. Outro sentido desse feliz é uma pessoa que busca, Prisciliana, o relacionamento íntimo com Deus. Se você busca o relacionamento íntimo com Deus, pode ter certeza que você é um bem-aventurado, que você vai ser mais que feliz no caminhar dessa vida. Aí, ele vem contando 3 coisas que esse bem-aventurado não pode fazer. Primeira coisa, não deve seguir o conselho dos perversos. Primeira coisa, não seguir o conselho dos perversos. Perverso seria o quê? Seria aqueles que não praticam a justiça de Deus, aqueles que estão fora do caminho do Senhor, aqueles que não têm nenhum compromisso com a palavra de Deus. Então, primeira coisa, você já não deve seguir o conselho deles. Sabe aquela pessoa, Edilson, que olha para você e fala assim, se eu fosse você, é muito normal isso, né? Se eu fosse você, só que detalhe importante, segundo a ciência, a nossa digital, a nossa íris dos olhos e o nosso batimento cardíaco, nenhum é igual ao outro. Você é um indivíduo, você é único. Que bom que eu não sou você e nem você. Então o que acontece? Essa proposta de alguém chegar para você e falar, se eu fosse você, repreenda. Não é essa a intenção. Quando a pessoa pensa assim, ela já não está seguindo o caráter de Cristo. Por quê? Porque Jesus, se você olhar no Evangelho de Cristo, você nunca vai ver Jesus falando assim para um discípulo, Pedro, se fosse eu você, não negava. Tomé, se fosse eu você, acreditava, campeão. Não é isso? Não. Jesus nunca precisou fazer isso. A mensagem era direta, era certeira. Por quê? Porque era a mensagem do céu. Então, primeiro sentido, não pense dessa forma. Aí eu trouxe até um exemplo aqui, que eu gosto muito dos meus exemplos, que são as famosas enquetes em redes sociais. Né? E aí as pessoas às vezes formam enquetes, e outros até por suas vezes participam de enquetes. O que vai mudar na sua vida isso? O máximo que vai trazer de repente é uma discussão, para que todo mundo consiga perceber que você não serve a Deus nada. Você é um pseudo-cristão. E olha que situação negativa que traz para a obra de Deus, para o Evangelho de Cristo. Segundo ponto que ele coloca ali, não se detém no caminho dos pecadores. Pecadores é aqueles também que não querem saber de Deus. A palavra pecado quer dizer errar o alvo. Tudo que ele faz é justamente para errar o alvo. Ele não está nem aí com o negócio. Ele quer errar o alvo, é o objetivo dele. E esse caminho, não se deter no caminho dos pecadores, esse caminho quer dizer, vai mais além do que o lugar que você passa. É o modo de vida. Essa palavra, no texto original, em hebraico, quer dizer a forma que vive. E quantos de nós, infelizmente, principalmente, não é o público nosso tão... Os jovens vão nas modas, né, do que vai acontecendo. Ah, não, mas assim que está acontecendo. Aí uma prisciliana da vida vai tentar corrigir. Eu não posso falar isso, né, aqui. Aí uma prisciliana da vida vai tentar corrigir. Mãe, a senhora é quadrada. Melhor ser quadrado e ir para o céu do que ser redondo e rolando para o inferno, né? Então a gente tem que pensar nisso aí. Infelizmente nós temos muito disso. As modas. É porque fulano está acontecendo isso, porque está assim em tal lugar estão fazendo isso.
Deixa que façam. Não se preocupe com isso. Lembre-se disso, ó. Você quer ser feliz? Não siga o conselho dos perversos, mas também não se detenha, não pare no caminho dos pecadores. Ou seja, não tente observar a forma que os outros, que não estão nem aí com a palavra de Deus, querem viver a sua vida. E o terceiro ponto desse mesmo verso diz: não se ajunta à roda dos zombadores. Zombadores são aqueles que ironizam tudo. Tudo para ele que é sagrado, ele ironiza. E eu vou mais além, principalmente porque eu tenho que tomar cuidado, né? Que eu sou muito piadista. Aí o pessoal fala assim, olha lá quem está falando. Mas principalmente nesse sentido. Sabe aquele tipo de amigo que você tem na escola? Ou no trabalho, Márcio? Que chega para você e fala assim, vamos no happy hour? Aí você fala, não, eu não vou, eu vou para minha casa. Então, esqueci, você é crente. E todo mundo dá risada. Então ele já vem com essa proposta de ironizar. Sabe aquele convite que você recebe na escola? Vamos para tal lugar? Não, não posso. Esqueci, você é crente, né? Por isso que você não vai. Toma cuidado, você não precisa estar na roda desses zombadores que querem tirar você dos caminhos do Senhor. Amém? E eu coloquei aqui um exemplo, como eu sempre gosto de colocar meus exemplos, né? Tem o exemplo do curtir e compartilhar. Então você acabou de ver um negócio, você curte. Curtir, toma cuidado. Você está curtindo. Automaticamente você está caminhando pelo mesmo caminho. E quando você compartilha, aí você parou na roda mesmo e está sentado ali, faz horas esperando o trem passar. Então nós temos que tomar cuidado com isso. Cuidado com os zombadores que querem tirar você daqui. Quem busca servir o Senhor de verdade, não segue, não se detém e não se assenta com quem não tem compromisso genuíno e verdadeiro com Deus. Amém, irmãos? Essa palavra é uma palavra talvez que venha de confronto com alguma situação, mas eu quero que os irmãos recebam com o coração aberto, entendendo que é a palavra do Senhor que está falando conosco. Vamos para o versículo 2, por gentileza? Verso 2. Pelo contrário, aqui ele faz um contrário, um contraponto da situação. Tenho o prazer na lei do Senhor, e nela medita dia e noite. Essa lei do Senhor não é simplesmente aquilo que a gente vê lá nos 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco. Não é só aquilo, são toda orientação que vem do Senhor para a sua vida. Eu falei do Senhor para a sua vida, não de púlpito. Parece melindroso o que eu estou falando, mas tem muitos que infelizmente sobem aqui e falam o que quer. Até tem um hino bem antigo que fala assim, ai daqueles que vão chegar no céu e falar que eu falei sem eu nunca ter mandado te falar. Olha que situação, e muitos falam, muitos fazem isso. Quer ver se a palavra de Deus é genuína e verdadeira? Confronta com a Bíblia. Se tiver, o que a Bíblia fala, nós falamos, o que a Bíblia cala, nós calamos. Não precisamos de outra bússola na nossa vida, a não ser a palavra do Senhor. Então, a orientação, a palavra do Senhor, essa é a lei. Ao contrário daquele que fica se assentando, se detendo e caminhando junto com os pecadores, ele quer fazer diferente. Ele tem o prazer na lei do Senhor. Esse prazer, Márcio, não é um prazer simplesmente de alegria. Não, é um prazer que vai muito além disso. Ele vibra. Tudo que ele mais deseja é a palavra do Senhor, Edu. Tudo que ele mais deseja é a palavra do Senhor. Ele anseia por isso. Ele não vê a hora que puder pegar a Bíblia para ler mais um capítulo, mais um versículo da palavra de Deus. Abre o celular, a primeira coisa que ele faz é isso. Ele anseia pela palavra. O que o Senhor tem para falar com a minha alma hoje? Ele tem um amor intenso. Ele usa a palavra de Deus como algo valioso. Algo mais importante que ele poderia ter.
aquilo que ele ouve na palavra dentro da casa do Senhor, ele leva como dedicação plena. E o mais importante, Patrícia, não é ninguém que impõe, o interesse próprio dele de sempre querer mais, irmã Francisca, da palavra do Senhor. É diferente. É aquela, como dizia no nosso tempo, gana, sangue nos olhos, de querer o tempo todo estar junto com a palavra do Senhor. A palavra do Senhor faz parte da minha vida. Amém, irmãos? Outro termo que eu achei muito interessante, eu gosto de ponto a ponto para a gente entender bem o que a palavra do Senhor diz. E nela medita. Esse meditar também é um costume hebraico, que é você pronunciar em alta voz a palavra do Senhor. Isso já é um costume. Assim como nós fazemos o Salmo 100 nos cultos, o povo de Israel, eles fazem isso. Eles têm esse costume. E alguns, durante o dia, Edilson, estão andando e estão: Senhor meu pastor, nada faltará. Senhor meu pastor, nada faltará. Senhor meu pastor, nada faltará. Eles ficam ruminando aquela palavra. Aquela palavra para eles tem poder. Aquela palavra para eles é especial. Absorve aquela palavra no coração. De dia e de noite. Aí eu coloquei 2 exemplos aqui do nosso dia. O texto original fala que é diariamente. Todo dia. Não é apenas um dia. Não é sair daqui, Prisciliana, como você faz, de assistir o culto no domingo, lembrar no máximo até segunda-feira, depois até a hora do almoço, e depois já não lembra mais a palavra. Estou brincando, não? É justamente isso, levar consigo a semana inteira. Se perguntar, sexta-feira, Márcio, o que falou na igreja domingo? Ah, falou Salmo 1. Esse desejo de cada dia, abrir a Bíblia e falar, deixa eu reler de novo aquilo que eu li, aquilo que eu ouvi da palavra do Senhor. Esse desejo forte, incandescente dentro do coração. Digamos assim que a palavra nesse aspecto seria como se fosse a nuvem que acompanhou o povo durante a caminhada no deserto. O deserto é o mundo, e aquela nuvem acompanhava o povo. Do mesmo jeito tem que ser a palavra do Senhor na nossa vida. Amém? Aí eu tenho outro exemplo que ele fala aqui, ó, medita dia e noite. O que a noite quer dizer para nós, Patrícia? Trevas, escuridão, desespero. Quando você se sente sozinho, se sente órfão da orientação divina, que você olha para você mesmo e fala, cadê meu Deus que não fala comigo? Parece que eu estou sozinho, abandonado. É nesse momento, não, eu vou lá pegar aquela palavra que eu ouvi domingo, que eu ouvi quarta-feira, e vou ruminar aquela palavra, e ela vai ficar no meu coração, e Deus vai falar comigo ainda. O Espírito Santo fala conosco em todos os momentos, basta estarmos sensíveis à voz do Espírito Santo. É ficar imaginando como você pode obedecer melhor a Deus. É esse o nosso objetivo, tanto de dia quanto de noite. Como que eu posso obedecer melhor a Deus? Quando tudo está sombrio, é noite, eu não tenho mais a presença de ninguém, estou sozinho, mas o Senhor está comigo. Salmo 23, né? O Senhor está comigo, ainda que eu passasse pelo vale da sombra da morte, eu sei que Tu estás comigo. E isso faz toda a diferença na nossa vida. Vamos para o próximo, versículo 3. O versículo 3 tem vários pontos. Ele é como árvore. O que uma árvore tem? Se você for analisar bem, primeira coisa que uma árvore sempre tem é resiliência. Então, por mais que bata o vento, irmã Marta, mas volta. Seja o vento que for, às vezes perde os galhos, às vezes dá umas trincadinhas, mas ela volta. Isso é resiliência, que somente o Espírito Santo faz em nossa vida. Outra coisa que a árvore tem, suporta diversidade de clima. A árvore pode estar chuva, frio, vento, sol, ela está ali. Ela está sempre
do jeito que ela foi plantada ali. Nada abala. Então, esse é o exemplo, ó. A pessoa que é feliz porque seguiu tudo aquilo, ela é como árvore plantada. Plantada onde? À margem do rio. Toda árvore na margem do rio, os irmãos que gostam de pescar, sabem que são árvores frondosas, altas, fortes. As raízes vão longe. Ela sabe como ela está plantada ao lado, à margem de um riacho, ela sabe da onde vem o sustento. E a água na Bíblia é o Espírito Santo. Então, se você é uma árvore plantada junto ao ribeiro de água, que é a fonte de água viva, que é o nosso Jesus Cristo, pode ter certeza, você sabe de onde vem o teu sustento. E sabendo de onde vem o seu sustento e o seu vigor, você não vai desanimar, porque o Senhor está contigo todos os dias. Amém? Glória a Deus. Próximo ponto, que dá seu fruto no tempo certo. Qual seria esse fruto? Gálatas 5, 22 e 23. Fruto do Espírito Santo. Então, quais são os frutos do Espírito Santo? Paz, amor, alegria, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E quando que é o tempo certo de dar esse fruto? Hoje. Esse é o tempo é hoje. Então, quando eu falo, eu sempre gosto de falar sobre o fruto do Espírito Santo e os 9 gomos desse fruto, eles têm que ser 9 gomos intactos e perfeitos. 9 gomos intactos e perfeitos. E aí, nós estabelecemos um limite, Lúcia, entre nós e a nossa fé. Qual seria? A gente tem que entender que a fé, não adianta eu dizer que sou crente, falo crente mesmo, não adianta nem falar que é cristão, se você não pratica obra nenhuma relacionada com o fruto do Espírito Santo. Então o que acontece? A fé sem obra, Tiago fala que é morta. Porém a obra sem fé é inútil. Então não adianta você fazer de tudo para que todo mundo veja que você está perfeito, intacto, mas de repente você não tem a fé que isso está mudando a sua vida, que está fazendo diferença na vida dos irmãos, e aí simplesmente é inútil. A fé vem por quê? Ouvir e ouvir a palavra de Deus. Estão entendendo qual que é o sentido de você meditar na lei do Senhor dia e noite? Você vai criando raízes na palavra do Senhor, você vai criando raízes no Espírito Santo, você vai conseguindo produzir frutos de transformação, que todos nós já tivemos uma renovação em nossa vida. Jesus Cristo mudou meu viver. Se mudou, houve transformação. E aí vem a palavra do Senhor fazendo a nossa limpeza dia a dia. Vamos continuar. Precisamos demonstrar então esse fruto com todos os gomos. Seria o que isso daí? Ser frutífero pregando Cristo nas nossas ações. Tem um texto até do salmista mesmo que ele fala assim: me deixarei consumir pelo zelo da tua palavra. Às vezes as pessoas entendem esse consumir pelo zelo de morar na igreja. João Marcos. E acha que tem que fazer tudo aqui. Morar na igreja, limpar tudo, fazer não sei o quê, e eu tenho que tocar, eu tenho que mexer com o som, eu tenho que não sei o quê. Isso não é. Quando o salmista, se você olhar o contexto desse salmo, fala bem claro que eu não posso de jeito nenhum, Elaine, dar escândalo à obra do Senhor. Então isso, irmã Francisca, eu tenho que ter um zelo tão grande que isso me consome. É o cuidado, Márcio, de ninguém poder apontar o dedo e falar: aquele lá é crente? Se for para ser crente, eu também sou assim. É esse zelo que é dito nessa passagem. Ter Cristo nos lábios e não tê-lo nas atitudes não convence, e pelo contrário, afasta.
ter Cristo nos lábios e não nas nossas ações, não convence ninguém, simplesmente afasta. Porque alguém vai olhar e falar assim, eu, crente como a Prisciliana? Já tem um monte aí. E não é assim que funciona. Amém? Suas folhas nunca murcham. Quando eu vi a Lúcia com o João Marcos entrando, eu falei, glória a Deus. O ponto da minha mensagem chegou. Eu sempre falo isso para a Lúcia, que quando você vê a Lúcia e o João Marcos, parece que é um casal que não tem problema. As folhas deles nunca murcham. Amém, diz amém. Sabe que você olhar a pessoa o tempo inteiro sorrindo, mostrando as 32 canjicas? Assim, ai que alegria isso. E eu fico muito feliz com isso. E eu sempre tomo eles como exemplo, eu sempre falo deles, né? Então, o que é suas folhas não? Lembrando que nós estamos falando de salmo. Salmo é uma linguagem poética. Então, quando se diz lá, suas folhas nunca murcham, é justamente isso, de bem com a vida, sorrindo o tempo todo, porque ele sabe que o Redentor dele vive. Não é uma pandemia que vai estragar tudo. Não é a falta de serviço do João Marcos que vai atrapalhar ele. Se não tem hoje, amanhã o Senhor prepara. Eu gosto muito daquele exemplo que Jesus fala assim, olha, joga a rede para o outro lado. E aí eles jogaram a rede e tal, e tiveram que chamar todo mundo ali, um monte de barquinho para ajudar para arrecadar os peixes que estavam ali. E quando os discípulos chegaram, Edilson, no mar, o Senhor já estava com o peixinho lá pronto, pão assado, tudo certinho. O que isso quer dizer para nós, irmão Adriano? O que isso quer dizer para nós? Quer dizer que faça em benefício do seu irmão e deixe que de você eu cuido. Faça com alegria para o seu irmão e tenha certeza que de você, da sua família, dos seus, o Senhor cuida. Glória a Deus por isso. Aleluia. Então, é demonstrar Cristo em seu viver. Dei o exemplo da Lúcia e do João Marcos, porque eu acho muito lindo esse casal. Eles sempre chegam assim. É um objetivo nosso. Não demonstrar. Será que está assim? Será que está assim lá em casa? Né? Só Deus sabe. Mas aqui, eu estou na casa do Senhor. A casa do Senhor é lugar de alegria. E não só a casa do Senhor é lugar de alegria. Em todo lugar você é crente. Você é cristão. Como que alguém vai olhar e falar, esse é o Cristo que você serve? Não tem cabimento. Então, sempre... E outra coisa interessante, Prisciliana, sempre tem um testemunho novo para contar. Sempre. Pode ver que uma pessoa, Elaine, que ela tem essas folhas que nunca murcham, é uma pessoa que sempre tem um testemunho novo para contar. Chega lá conversar com a irmã Marta, cada vez que a gente chega lá para conversar com ela tem uma história nova para contar para a gente. Glória a Deus por isso. Vamos lá. O que acontece aqui, ó? E ele prospera em tudo que faz. Ele prospera em tudo que faz. Primeira coisa, eu quero que vocês observem aquele termo faz. Não está escrito, e ele prospera em tudo que ele tenta fazer. E nem tudo que ele abandonou no meio do caminho. Estão entendendo, meus irmãos? Tudo que você se propõe a fazer no coração, vai até o fim. Vai até o fim. O pastor Júnior estava comentando hoje sobre Neemias, né? Foi a lição da escola dominical. E ele falou sobre isso. Começa uma faculdade, para no meio. Começa um serviço, para. Começa um projeto novo, para. Aí como que você vai dizer? Como que você vai ter testemunho depois para contar? Ó, deu certo. Né? Ou pelo menos você falou, ó, deu tudo errado, mas eu aprendi. Mas você tem que ir até o fim. Abandonar no meio do caminho não é proposta de Deus na sua vida. Não é proposta de Deus na nossa vida. A proposta de Deus na nossa vida é ir até o fim. Se você olhar as cartas, as 7 cartas que tem para a igreja da Ásia, lá em Apocalipse, você vai ver.
E o que vencer, e ao que vencer, e ao que vencer. Só tem um jeito de você vencer, é ir até o fim. A corrida na nossa vida espiritual, irmãos, ela não é por velocidade, ela é por persistência. Não é quem chega primeiro que vai herdar o galardão, né, João Marcos? Não, é quem for até o fim. Amém? Eu estou falando com uma igreja que vai até o fim? Glória a Deus, né? Então, primeira coisa, ele prospera em tudo o que faz, então tem que ir até o fim. Segunda coisa, prospera. Quando se fala em prospera, você pensa logo em sucesso, né? Elaine já pensa na casa na praia, 3 casas na praia, 2 para aluguel, uma coisa e outra. Então já pensa em sucesso, já abriu o zoinho, né, de alegria. Só que nós temos que entender, sucesso, existem 2 perspectivas. Perspectiva de sucesso da vida humana e a perspectiva de sucesso na visão de Deus. Então, visão humana e visão de Deus. Na visão humana, é isso mesmo. Ah, não consegui trocar de carro todo ano, não consegui fazer tal coisa, então eu sou uma pessoa que não estou tendo tanto sucesso no meu emprego, na minha escola, ou sei lá aonde. Mas na visão de Deus, não. Na visão de Deus, Márcio, quando você chega e fala assim, olha, não foi tão bom o salário esse mês, mas eu consegui falar de Jesus para 3 pessoas. Essa é a perspectiva de visão, de sucesso na visão de Deus. João Marcos fala assim, ó, não deu nem 20 lavadoras de roupa esse mês, mas eu consegui mostrar o testemunho da minha vida com Deus para 5 clientes. Isso é o sucesso. Isso é o prosperar. Tudo que ele faz, ele prospera. Por quê? A nossa prosperidade é Cristo. Eu apresento Cristo no que eu faço. Simples, simples assim. Apresentar Cristo naquilo que você faz. Verso 4. O mesmo não acontece com os perversos. São como palha levada ao vento. Perversos, nós já sabemos que são aqueles que não têm, que a gente já viu lá no começo, que não têm compromisso com Deus. Mas eu quero chamar a atenção para palha. A palha, primeira coisa, ela não tem firmeza. É levada por qualquer brisa de doutrina. Qualquer doutrina seduz um crente palha. Qualquer doutrina, qualquer coisinha. Ah, você sabia que lá em tal lugar estão dando... Eu sou da época do dente de ouro, então eu vou falar do dente de ouro. Ah, sabia que tal lugar estão orando lá e está acontecendo tal coisa? Sabia que tal lugar estão acontecendo tal... Está caindo um monte de gente lá. É porque o rapaz revela até o... Sabe? E aí você vai que nem louco. Qualquer vento de doutrina arrasta você. Qualquer brisa, nem coloquei vento aqui, porque é brisa mesmo. Qualquer soprinho. Infelizmente, nós temos uma palavra, ruar, em hebraico, que quer dizer espírito. E quer dizer vento. Infelizmente, esses serão levados pelo vento do Espírito Santo. E aí, de repente, você olha... E você fala assim, Lúcia, nossa, por que fulano já não está mais na igreja? E nós temos mania de ficar chorando querendo, o Senhor está dando livramento e você querendo pegar de volta, né? Ah, vem aqui. Não é assim. Nós temos que nos importar sim com as almas. Porém, o Senhor sabe onde toca e como toca. Só para eu entender, essa obra de Deus ou não é? Essa obra de Deus ou não é? Eu quero ouvir um amém. Essa obra é de Deus ou não é? Então, é Ele que comanda tudo isso aqui. Simples. Não temos que nós ficar tentando achar onde eu tenho que ir lá, catar um monte de palha no meio da avenida e trazer toda a palharada para dentro da igreja. Toma cuidado com isso.
Toma cuidado com isso, meus irmãos. Não estou dizendo para abandonar almas. Não, não é isso. Até porque o nosso papel é amá-las. Tá? Mas o Senhor sabe com quem trata e como trata. Outra coisa também, que a palha não tem valor. Ela é lançada ao vento. Outra coisa que a palha faz também, no sentido do versículo anterior que nós falamos, tudo que ela inicia, ela para. Vocês já perceberam que tem irmãos dentro da igreja que é assim, Prisciliana? Se falar que sou eu, tudo que inicia, para. Ah, não, vamos começar agora, não sei o que, não sei o que, para. Vamos começar não sei o que, 2 meses, para. Não consegue até o fim. Aí você vai entender por quê. Às vezes não consegue até o fim, simplesmente porque ouviu o conselho de pessoas erradas. Infelizmente, eu fui na minha empolgação, no conselho de pessoa errada. Eu não busquei a palavra de Deus para saber se isso era de Deus. Infelizmente, é triste, mas acontece. E principalmente na obra de Deus acontece muito. Então, são pessoas que não têm valor, não têm substância, não têm direção, não têm credibilidade e não têm segurança na palavra de Deus. Vamos para o próximo ponto? Verso 5. Serão condenados quando vier o juízo. Olha que interessante. Condenados. Existem 2 tipos de tribunais. Elaine. Muito interessante isso. Primeiro tribunal, que é o mais triste de tudo, Felipe, é esse. Esse tribunal aqui. Nossa consciência. Quando você faz algo errado, ou então você ouve um conselho errado, ou você até dá um conselho negativo, querendo ver a derrota do seu irmão, é difícil você deitar a cabeça no travesseiro e conseguir dormir em paz. Então, o primeiro, lembrando que, vamos só entender uma coisa que eu gosto muito de frisar, irmãos, quando se trata do Antigo Testamento, eles não têm a mesma ideia de salvação e condenação que a nossa. Nós temos uma ideia cristã, depois de Jesus Cristo, que Ele morreu na cruz do Calvário, que Ele vai nos levar para Sião celestial. Amém? Todos creem assim? O Antigo Testamento não. Se você vê, eles estão sempre buscando se livrar de reis inimigos, eles estão sempre buscando outro reinado maior. É sempre isso, é outra perspectiva de salvação. E aqui ele fala justamente, serão condenados quando vier o juízo. Os pecadores não terão lugar entre os justos. O que ele quis dizer com isso? O tribunal da sua consciência vai te atormentar tanto. E, irmão Adriano, é terrível porque você não consegue se desprender daquilo. Você quer, de qualquer maneira, se desvencilhar dessas amarras, mas não tem como. O mais forte de tudo isso, eles serão condenados. E essa condenação, nesse tribunal, que faz eles serem acusados diuturnamente, dia e noite, sobre aquilo, vai fazer com que eles percam algumas oportunidades. Uma das oportunidades é pensamentos divergentes com aqueles que confiam em Deus. Então, os pecadores, eles não têm lugar entre os justos. Por quê? Porque é tão chato, né, João Marcos? Você chegar, por exemplo, vamos dizer o termo comum aí, eu estou carnudão, não estou nem um pouco espiritual, e o João Marcos está totalmente espiritual. Aí eu vou tentar conversar com ele, a conversa não bate, não dá liga a conversa. É mais ou menos como se fosse o óleo e a água, não dá liga. E aí o que eu vou falar? Com o João Marcos não dá para conversar, ele só fica viajando na maionese. E eu começo primeiro ponto, me excluir. Eu faço uma autossabotagem em mim mesmo. Não dá para ter amizade com o João Marcos.
E o Márcio também, rapaz do céu. Esse mania de querer, tudo é fé, então não dá certo a amizade. E aí eu começo a me auto-sabotar. Então, perde a oportunidade, grandes oportunidades na sua vida. Outra oportunidade que ele perde, que essa judia mais a gente ainda, é a oportunidade de entregar nas mãos do Senhor todas as nossas ansiedades. E por que nós temos ansiedade? Simplesmente porque o excesso de amanhã vem na nossa vida. E você acha que você vai resolver alguma coisa no amanhã. Não, porque eu tenho que trabalhar mais, eu tenho que fazer não sei o quê, porque eu tenho... Essa ansiedade. Eu não tenho aquilo que está escrito em Pedro, né? Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de mim. Eu não consigo isso. Então eu começo a me auto-sabotar. E falar, não, porque eu tenho que correr atrás disso, correr atrás daquilo. Outros compromissos começam a engolir o meu momento de servir a Deus. Lembra do versículo 2? Na lei do Senhor meditar? Por que isso? Eu tenho que fazer minhas coisas aqui primeiro, depois, se der tempo, eu medito na lei do Senhor. Infelizmente, sabotam-se. Eles deixam de viver uma vida com Cristo, de colocar na mão do Senhor toda a sua ansiedade. O cristão, ele tem que falar o mesmo idioma e tem que ter o mesmo padrão. Esse é o nosso idioma, esse é o nosso padrão de cidadão dos céus, padrão de pessoas que servem a Deus. O padrão é igual. Aí quando eu chego a conversar com a Patrícia da vida, a Patrícia está num outro nível, isso me bloqueia de conversar com ela. E agora, para terminar, verso 6. Pois o Senhor guarda o caminho dos justos, mas o caminho dos perversos leva à destruição. O Senhor guarda o caminho dos justos. O Senhor guarda o caminho dos justos, por quê? Porque o Senhor conhece bem o caminho dos justos. Quem fez o caminho do justo? Foi Ele. Quando, por exemplo, a Lúcia tem uma intimidade muito grande com Deus, ela não anda fora dos propósitos de Deus. Então, sem querer, ela vai acabar entrando nos caminhos de Deus, nos propósitos de Deus. Então, o Senhor guarda porque a Lúcia está andando junto do jeito que eu quero. Mas por quê? Porque nós temos intimidade. A Lúcia não fala comigo só no culto do domingo, durante o momento que ora aqui de joelho. A Lúcia fala comigo todo dia. A cada 5 minutos, já chegou mais uma oração da Lúcia aqui, Estão entendendo? Então, essa intimidade com Deus vai fazer você não sair dos propósitos dEle. E quando você não sai dos propósitos dEle, Ele conhece o seu caminho. Então, o Senhor guarda o caminho dos justos. Ele conhece. Lembrando que conhecer na Bíblia é um sentido bem íntimo. É um sentido bem íntimo mesmo. Não é conhecer simplesmente de olhar o Felipe e falar, oi Felipe, tudo bem? Não. É de andar junto mesmo, o tempo todo. Outra coisa que ele coloca aqui, mas, um contraditório aí, o caminho dos perversos leva à destruição. O que seria essa palavra destruição? Seria como se fosse perder a esperança e a segurança. Fica vagando sem rumo, como um animal que de repente se perde no meio de uma estrada e não sabe mais voltar. Se perde, não tem o intelecto, não tem a inteligência para conseguir voltar para o seu caminho. Isso é o que acontece com o caminho dos perversos. Ele se destrói. Esse jeito, quando se fala caminho, esse jeito de viver do ímpio, do perverso, ele simplesmente se desfaz. Não tem valor nenhum. Outra coisa que os irmãos gostaria que os irmãos notassem, a palavra de Deus é muito linda e muito perfeita, pois o Senhor guarda o caminho dos justos. Quem guarda? O Senhor. Lá embaixo não diz que o Senhor destrói o caminho dos perversos.
ele mesmo se destrói. O caminho do perverso leva à destruição, ou seja, eu vou por esse caminho, Edilson, mas eu sei que eu vou ser destruído. Em outras palavras é isso, se você não conhecer a palavra de Deus. Essa é uma promessa que Deus coloca no nosso coração. Ele encerra com essa promessa, pois o Senhor guarda o caminho dos justos, mas o caminho dos perversos leva à destruição. Se é uma promessa, depende de uma condição. Eu e você temos que aceitar a palavra do Senhor em nossa vida. Eu e você temos que aceitar Cristo no nosso coração. Eu e você temos que ter a imagem de Cristo. Eu e você temos que ter o reflexo, o cheiro de Cristo na nossa vida. E aí faz toda a diferença. Glória a Deus por isso. Então está condicionada a nossa escolha. Não é imposição. Ninguém vai chegar para você e falar assim, ó, você tem que ir por esse caminho, você tem que ser feliz e bem-aventurado. Não. Nunca foi assim. Você pode optar por escutar o caminho como diz lá no verso 1, você pode escutar o conselho do perverso, você pode se deter no caminho dos pecadores, você pode se ajuntar na roda dos zombadores. Sim, é uma opção sua. É uma opção minha. Agora, em Deuteronômio, o próprio Deus fala assim, coloco diante de vocês a vida e a morte, porém, eu acho que seria melhor vocês escolherem a vida. Para quê? Para que vivam bem você, sua família, sua prole. Então o Senhor coloca os dois caminhos na nossa mão e fala, você tem direito de escolha, ou a morte ou a vida. Mas, se fosse eu, você escolheria a vida. Glória a Deus por isso. Encerrando essa mensagem, se quisermos ter uma vida bem-sucedida, espiritualmente, lembra do sucesso na visão de Deus, devemos manter a palavra do Senhor em nossos lábios, corações e mentes. Eu profiro, eu penso, eu ajo de acordo com a palavra de Deus, transformando nossos pensamentos e atitudes em todo momento. Essa é a ideia da transformação nesse texto. A escolha de sermos árvore ou palha está em nossas mãos, em nossas decisões. Eu acredito que eu estou falando com uma igreja cheia de árvores aqui, plantada junto ao ribeiro. Glória a Deus por isso. Não devemos culpar outros e muito menos a Deus por decisões erradas que nós fazemos. Agora peguei pesado. Não culpe a Deus e nem ninguém por decisões erradas que você fez. Então use essa benéfice de Deus na sua vida com um bom grado. E onde encontramos a resposta certa? Na palavra do Senhor. Tudo que nós temos para a nossa vida, tudo que nós queremos para a nossa vida, só há um lugar. A Bíblia, eu costumo falar que ela é mais atual do que o jornal de amanhã. Tudo que você quiser tem aqui. Eu não dependo de ninguém chegar e falar, eis que te digo de mim mesmo. Não dependo disso. Gostou dessa, né, Edu? Eis que te digo de mim mesmo, não dependo disso. Eu não dependo que ninguém aponte e fale, o Senhor manda te dizer, não. Eu dependo disso. Jesus Cristo mudou o meu viver. Jesus Cristo mudou o seu viver. Ele é a luz que nos conduz. Esse salmo, só para os irmãos tomarem um pouco de conhecimento, ele foi escrito, ninguém sabe quem que é o autor dele, alguns dizem que é Davi, porém ele foi compilado, organizado na época de Esdras. Tanto é que Esdras que escreveu o Salmo 119.
E se você ler o Salmo 119, você vai ver que ele é inteiramente falando da palavra do Senhor. Ele fala lá naquele salmo que se a palavra do Senhor não fosse a recreação do seu dia a dia, ele há muito seria consumido. Hoje nós temos um mal do século chamado depressão. Se as pessoas seguissem mais a palavra do Senhor, esse mal teria saído do nosso meio já faz muito tempo. Nós temos lá também, lâmpada para os meus pés, luz para os meus caminhos, farol alto, farol baixo para eu não tropeçar, farol alto para eu saber onde que eu tenho que chegar. Tudo está na palavra do Senhor. Amém? Que Deus abençoe imensamente a vida dos irmãos. Vamos ficar em pé. E eu gostaria que os irmãos, por gentileza, aqueles irmãos que realmente querem ter algo novo com Deus, não algo novo simplesmente de uma proposta que Deus tenha nova para a minha vida, não. A proposta dele já está lá na cruz do Calvário já faz 2000 anos. Essa foi a proposta melhor e mais maravilhosa. Nós temos que aceitar essa proposta em nosso coração. Nós temos que resolver fazer como o salmista deu a ideia. Hashtag fica a dica do salmista. Qual foi? Ou você escuta a palavra de Deus, medita nela dia e noite, ou então você simplesmente a despreza e vai escutar conselho de qualquer um. Entra no Facebook, é muito normal você entrar no Facebook e falar, estou com um problema, né? Grande coisa. Isso não vai mudar em nada a sua vida. Ah, porque a irmã Francisca acabou de postar um negócio lá, eu vou lá debater com ela. Perder todo o seu tempo. Isso não agrega. O apóstolo Paulo já falava isso, né? Não fique correndo atrás de genealogia louca e nada disso. Temos que virar a página da nossa vida. As coisas velhas que para trás ficaram, agora sigamos a nova carreira que está proposta. Aqueles irmãos que sentiram que realmente precisam desse start novo com Deus, coloca a mão no seu coração e nós vamos orar, irmãos, e tenha certeza absoluta, não é simplesmente a mensagem que foi pregada ou quem pregou não tenha nada para oferecer, mas é o teu propósito de fazer a diferença com Deus. É o seu propósito com Deus. É o seu propósito com Deus. Como eu falei, o algo novo que Deus tinha para você já aconteceu na cruz do Calvário 2000 anos atrás. Agora resta você falar, Senhor, eu quero fazer diferente.